Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia de Deus, passo a gravar este vídeo intitulado O Pastor, o Anjo da Igreja. Aleluia. Para nossa meditação, passo a ler Ezequiel, capítulo 34, em versículo 1 ao 4, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aleluia. Meu irmão, o título deste estudo é O Pastor, o Anjo da Igreja. Por que há uma interrogação? Porque nem todo pastor é um anjo da igreja. Nem todo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, fala bem claro que os anjos, os pastores da igreja, são anjos. Diz assim, Apocalipse 1 e 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os pastores. No Velho Testamento, alguns reis, sacerdotes, eram intitulados de anjos. O rei Davi foi um homem intitulado de anjo. Primeiro Samuel 29, 9. Em Malaquias 2:7 está escrito que os sacerdotes eram anjos. Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos, considerado como anjo do Senhor. E os pastores, em Apocalipse, intitulado de anjo da igreja. Em Gálatas 1:8, também os apóstolos da igreja do Senhor, os apóstolos de Jesus, eram considerados como anjos. Graças a Deus. Aí surge a pergunta: por que anjo? Porque o homem, composto de todos os membros humanos, um homem completo, em todos os sentidos, recebe esse título tão maravilhoso, tão importante, de anjo do Senhor. No Velho Testamento,
Agora no novo, na igreja, é considerado anjo da igreja. Por quê? Por causa do que é de Deus, por ele cuidar do que é de Deus. A função dos anjos dos céus é cuidar do que é de Deus. Em Gênesis 3:24, quando Adão foi expulso do jardim e Eva, Deus colocou um querubim com a espada inflamada, que rodava, andava, guardando o caminho da árvore da vida, para Adão não voltar lá e não comer da árvore da ciência, do bem e do mal. É isso aí. Gênesis 3:24. Cuidando do que é de Deus. Os anjos são seres celestiais, criados por Deus, diferente dos anjos, dos homens, dotados de um poder tremendo, poder divino. Só não são iguais a Jesus, mas são poderosos. Deus os criou para cuidar do que é seu. Os anjos cuidam do que é de Deus, desde o princípio da criação. No Salmo 34:7, o salmista falou: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do justo e o livra. Então, anjo é porque cuida do que é de Deus. A função dos anjos celestiais é cuidar do que é de Deus. Em Mateus 18:10, diz assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque Jesus disse os anjos das crianças? Porque são anjos que cuidam das crianças. São mensageiros de Deus que cuidam do que é de Deus. As criancinhas são protegidas pelos anjos de Deus. Graças a Deus. Em Hebreus 1:14, o escritor aos Hebreus, ele foi bem claro sobre a função dos anjos. Ele diz aqui: não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos de Deus são seres celestiais, seres espirituais, que Deus criou para cuidar do que é seu. Deus não vai sair do trono para resolver qualquer problema na terra, não. Nem em qualquer lugar no universo. Não tem necessidade disso. Ele tem seus anjos para realizar a vontade de Deus. Tem seus anjos. Deus faz tudo isso aí na sua obra através dos anjos. Já no seio da igreja, Deus trabalha com a igreja por meio da igreja. O evangelho é produzido aqui na terra por meio da igreja. Mas Deus tem seus intermediários, tem seus ministros, tem seus mensageiros para usá-los naquilo que Deus quer que eles façam, e serão feitos com a ordem de Deus. Porque os pastores da igreja
são considerados como um anjo da igreja. Porque o dever deles, o dever dos pastores, meu dever como pastor, e de você que está me ouvindo ser um pastor, é cuidar do que é de Deus. O dever do pastor é viver da obra. Viver da obra, não é viver na obra, viver da obra. Ser mantido pelas ofertas e dízimo dos fiéis. Graças a Deus. Em Ezequiel 34, 3, da leitura que nós lemos, diz assim, Ezequiel 34 e 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Isso aí, o profeta está dizendo aqui que o dever do obreiro é se alimentar da gordura das ovelhas, isto é, dos dízimos e das ofertas, a contribuição que as ovelhas de Deus, que a igreja, depositam no cofre da igreja, no tesouro da igreja. Pastor é para viver da obra. Esse é o dever, isso é o mandamento bíblico. Jesus falou em Lucas 10 e 7, que o obreiro, quando ele mandou os 70 discípulos, de 2 em 2, ele disse, o obreiro é digno do seu salário. Diz, não leve ouro, não leva forge, não leve nada nessa viagem. Alimentação nenhuma. Na casa que você chegar, se hospede. Fale a minha palavra e se hospede, porque o obreiro é digno do seu salário. Jesus querendo dizer que o obreiro, o trabalhador da obra, deve se alimentar da obra. No livro de Gálatas 6,6, Paulo diz a mesma coisa. 1 Timóteo 5,18, a mesma coisa. Graças a Deus. Agora eu pergunto a você que é pastor. Você vive da obra ou vive na obra? O dever do pastor é viver da obra, sua manutenção, e viver na obra. Não pode estar fora da obra. Não pode viver fora da obra. Fora da sua responsabilidade. Viver na sua responsabilidade e viver dela. Segundo a Bíblia. Agora tem uma coisa. Quando a Bíblia manda eu, como pastor, viver da obra, me manda também eu apacentar o rebanho de Deus. A obrigação do pastor é apacentar o rebanho do Senhor. Seu trabalho é este. Viver dos dízimos, das ofertas, das ovelhas, mas apacentá-las. Não como esses pastores de Israel, que o profeta diz aqui, comeis a gordura e o vestir da lã e degolais o cevado, se alimentando, vivendo das ofertas das ovelhas, mas o final diz assim, mas não apacentais as ovelhas. Não tem pastor assim? Você é dessa qualidade, meu irmão? Você é dessa qualidade? É desse pastor que se alimenta da igreja, a igreja mantém você, mantém sua família, lhe veste bem, você vive bem vestido, se apresenta diante da igreja, bem vestido, bem bonito, bem calçado, bem perfumado, bem alimentado, sua família bem alimentada, bem vestida, bem calçada, bonita, que a igreja cuida de você e da sua família.
Agora você está apacentando o rebanho? Está cuidando do rebanho? Ou está dominado pela posição que ocupa somente e pelo salário que recebe? Em João 21, versículo 15 a 17, Jesus disse a Pedro: Pedro, tu ama-me? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou a Pedro, mandando ele apacentar as ovelhas. Que é o dever do pastor, meu e teu, se você é um pastor. Não é só se alimentar da lã, da gordura das ovelhas, não. É se alimentar, é justo, é mandamento. Ser mantido pela igreja, pelas ofertas das ovelhas, é justo, mas deve apacentar as ovelhas do Senhor. Deve cuidar. Não é somente se alimentar, viver muito bonito, viver bem com sua família e não cuidar das ovelhas do Senhor. Temos que cuidar do rebanho do Senhor. Muitos trocam o rebanho com uma obra. O rebanho do Senhor é uma coisa, a obra é outra. Tem pastor que valoriza mais a obra do que as ovelhas. Você é um desses? Você, meu pastor, é um desses que valoriza mais a obra do que as ovelhas? A obra é o trabalho prestado pelas ovelhas. É um trabalho prestado a Deus pelos pastores. É aquilo que nós fazemos para o Senhor. Mas que vai para o céu não é a obra, não. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, não. Quem vai para o céu são as ovelhas. Jesus não morreu pela obra, pelo trabalho que nós fazemos. Ele morreu pelas ovelhas, morreu pelo mundo. Quem vai para o céu é as ovelhas, é você, eu e o rebanho do Senhor. Temos que cuidar bem do rebanho. Não é apenas de um salão evangélico, não é apenas das bancadas da igreja, do salão. Manter um templo muito bonito é justo, mas não deve ser só isso. Carros bonitos, zelar só pelos carros. A obra do Senhor é as ovelhas. A contribuição que entra no cofre da igreja, no tesouro da igreja, é para manter as ovelhas. Tanto a obra como as ovelhas. Não só é a obra, trabalho, os templos, os carros. É manter também, ajudar também as ovelhas que precisam. Apacentar é cuidar. Apacentar é cuidar. Você está cuidando? Ou só faz chegar do púlpito, prega, termina a mensagem, termina o culto, vai para casa? Isso não é cuidar, não. Cuidar das ovelhas, você tem que se envolver no meio das ovelhas. Se misturar com elas. Para entender, saber o que é que as ovelhas estão precisando, o que está acontecendo com as ovelhas. Para você poder fazer alguma coisa por elas, ajudá-las. Salomão fala em suas palavras: procura conhecer o estado de tuas ovelhas, põe teu coração sobre o gado, isso é o dever meu e teu. Aleluia. Estás cuidando bem do rebanho do Senhor? Estás cuidando bem das ovelhinhas fracas? Como Paulo fala em Romanos 15:1, as ovelhinhas fracas. Veja como é que está escrito. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos
e não agradar a nós mesmos. Você está ajudando o fraco? O profeta Ezequiel fala aqui na leitura que nós lemos: a fraca não fortaleceste. Você está cuidando do fraco? Quando um jovem comete qualquer uma fraqueza, não estou falando em pecado grave, mas qualquer uma fraqueza, que você, meu pastor, é sabedor. Você chega aquele moço, chama ele, aconselha, ora por ele, ensina um caminho direito para ele andar e deixa ele na sua função trabalhando, ou você tira do conjunto e encosta ele lá para o canto da igreja? Você tira ele do órgão que ele faz parte e bota lá no canto da igreja. Ele fica lá envergonhado, de lá vai para casa, de casa vai para o mundo. Você está ajudando o fraco? Ajudar o fraco é você chegar, se ele cometeu uma fraqueza, chega a ele, converse com ele, aconselhe, ore por ele, ensine o caminho verdadeiro, dê um conselho de um pai a um filho. Dê um conselho de um pai, de um verdadeiro pai. E ore por ele, diga: meu filho, não faça mais isso não. Continue trabalhando para Jesus. Mas de hoje por diante, se acerte. Ajudar o fraco é assim. Não é tirá-lo do órgão que ele está servindo ao Senhor e jogar lá para o canto da igreja, não. Quem fica satisfeito com isso é o diabo. O diabo que não quer ver nem eu, nem você, nem ninguém trabalhando na obra do Senhor. Isso não é ajudar o fraco, não, meu pastor. Aprenda a trabalhar, viu? Vá orar, estudar a Bíblia e orar. Aprender a trabalhar. Peça a Deus para aprender a cuidar, trabalhar, cuidar do rebanho do Senhor. Ser pastor não é coisa fácil, não. Muito desejo ser pastor, porque não sabe a responsabilidade e os deveres de um pastor. Está cheio de pastor por aí consagrado de todo jeito. Estão consagrando agora pastor aí de toda maneira. Muitos que não sabem nem ler. Certa feita, eu estava em um setor, em um lugar, chegou um pastor de uma determinada igreja, eu pedi a ele para ele procurar um dos versículos em um dos livros do Novo Testamento. Ele procurou e encontrou. Disse que não tinha. Não sabia nem onde estava localizado um dos livros do Novo Testamento, mas é um pastor. É difícil. Estão vivendo dessa maneira. A responsabilidade do pastor é grande. E todos nós vamos prestar conta a Deus. Grande, prestar contas do nosso trabalho. O pastor que ofender umas ovelhas vai pagar caro. Mateus 18:6. Jesus disse: quem tentar prejudicar um dos meus pequeninos que crê em mim, melhor lhe for pegar uma pedra de moinho, amarrá-la no pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Mas tem pastor que a vida dele é prejudicar, ofender as ovelhas. Cuidado, pastor. Cuidado. A porta do inferno está aberta. Para qualquer um de nós que não andarmos de acordo com a palavra do Senhor, para qualquer um de nós se maltratarmos as ovelhas do Senhor, as portas do inferno estão abertas para nos receber. Tenhamos cuidado. As ovelhas de Deus têm valor. A Bíblia fala, aqui Ezequiel, diz: a fraca não fortaleceste e a doente não curaste. Está curando os doentes? Tá, meu pastor? Está curando os doentes? A cura que eu estou me referindo aqui não é física, é cura espiritual. Como é que se cura um crente doente espiritual? É com a palavra é remédio. É com a palavra de Deus, a palavra de santificação. Ensinamento de santificação. Mostrando à igreja que pecado é pecado e quem comete o pecado vai para o inferno se não confessar e não alcançar o perdão. Curar doente, ovelha doente é assim. É chegar a ela e dizer: você pecou, meu filho? E quando ele procura e confessa, é ajudá-lo, dar o perdão a ele, a ela.
e pregar a palavra de santificação, não pode faltar. Dizer que prostituição é pecado. Quem entra por esse caminho, se não abandonar, não receber o perdão, vai para o inferno. Temos que ser sinceros. Pastor, não é para ter medo de entregar a palavra de Deus, não. Mas, infelizmente, estão vivendo num tempo que a maioria dos pastores tem medo de entregar a mensagem de Deus do jeito que a mensagem é, do jeito que a palavra de Deus é. Eles têm medo de pregar a palavra. E quando é a igreja de membro de um porte mais elevado socialmente, aí é que ele não fala mesmo. A mensagem aqui de Deus é bom, tudo bem, tá certo, é bom. O inimigo não toca no cristão, que isso é mensagem mentirosa. Em 1 João 5,18, está escrito que o diabo não toca mais no crente fiel, que não dá lugar ao diabo, mas aqueles que dão lugar ao diabo, ele toca e mata. A mensagem é essa, consolando a igreja, mas não toca na ferida. Não toca na ferida daqueles que estão doentes, no pecado. Essas pessoas tornam indo para o inferno. E a tua situação, pastor? E a minha situação? Se nós não falarmos a verdade, as ovelhas do Senhor, não tentarmos curar os doentes do pecado, qual o futuro meu e teu? Nada escapa dos olhos de Deus. Está ligando as ovelhas quebrada, como fala aqui, olha. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste. Está ligando? Está ligando a quebrada? Aquele caiu, quebrou um braço, quebrou uma perna. Isso é no sentido espiritual. Está aí dando remédio de cura, que é a palavra? Está ajudando com a palavra, com o ensinamento da palavra? Dando perdão a elas? Não é cobrindo o pecado que ele cometeu. É dando perdão, é com perdão que resolve. Ou está deixando ela para lá? Ela sabe onde é a igreja. Como muitos dizem assim, sabe onde está a igreja. Não vem se não quiser. Mas está lembrado, meu pastor, da parábola que Jesus apresentou das 100 ovelhas? Um perdeu-se, uma perdeu-se. Meu pastor deixou a 99 cá no aprisco e foi atrás daquela que estava perdida. Esse é o dever meu, o dever teu. Se quisermos sermos aprovados por Deus e ser arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Temos que trabalhar certo, como a palavra de Deus ensina. É o modelo da nossa vida espiritual e o modelo doutrinário da igreja. É a palavra de Deus. Não podemos fugir da Bíblia. Aleluia. Estás santificando a igreja? Em Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você, meu pastor, está entregando a mensagem de santificação à igreja? Ou é somente mensagem de amor? Mensagem de prosperidade? Mensagem de cura divina? Mensagem de emprego, bons empregos?